Oi, pessoa. Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, que bom te ter de volta aqui. Já bebeu uma água, deu uma descansadinha? Vamos seguir em frente, então? Vamos junto. Questão 6 é uma questão de chuveiro, cara. E chuveiro adora estar nas provas, beleza? Então, precisamos dominar isso aí, tranquilo? Ele diz o seguinte: um chuveiro elétrico apresenta as posições inverno e verão. Para a posição verão, a água sai com temperaturas mais amenas. E, para a posição inverno, a água sai com temperaturas mais elevadas. Então, olha lá, no verão nós temos o morno e no inverno nós temos o quente, né? Em um dia frio, para aumentar a temperatura da água ao mudar da posição verão para o inverno, o circuito elétrico no qual o chuveiro é ligado tem. E aí ele me pergunta sobre a voltagem ou a resistência no final das contas, não é? Vamos pensar o seguinte: o que se mantém constante ao você mudar a posição da chave? Você mudou a resistência? Mudou, porque você se lembra lá que eu comentei que quando você muda a chave, você está mudando o lugar onde você fecha o circuito, beleza? Então você mudou a resistência sim, porque você mudou o comprimento dela. Você mudou a corrente elétrica? Com certeza, porque você mudou a potência dissipada. Quanto mais quente, maior a potência, beleza? Uma corrente maior é exigida do circuito e é justamente por isso que o banho quente fica mais caro do que um banho morno, beleza? O que se mantém constante, então? A tensão. A tomada onde você ligou esse chuveiro é a mesma. Ela continua fornecendo para você os 220 volts aqui em Brasília, não é? Então, olha lá, a sua tensão é constante. Então, tu já eliminou aqui a A e a B. Vamos analisar, então, o que acontece com a resistência, beleza? Olha lá, a nossa potência, ela pode ser escrita como U quadrado sobre R. Por que eu pensei nisso? Porque o meu U é constante. E quando eu vou da posição verão para a posição inverno, quando eu vou do morno para o quente, a minha potência dissipada ela é maior. Eu tenho mais efeito Joule para conseguir esquentar aquela água, tranquilo? Potência e resistência com a tensão constante, elas vão ser inversamente proporcionais. Então, a nossa resistência ela vai diminuir. Alternativa D, beleza? Agora, se ele te pedisse só para aproveitar, tá? O que aconteceu com o tamanho dessa resistência? Lembra que se ele me fala de tamanho, de área, eu já penso logo na segunda lei de Ohm, que é R é igual a ρ vezes L sobre A. Então, olha lá, nós combinamos que a nossa resistência vai diminuir. O material é o mesmo, então a resistividade também é a mesma, é constante. A área você não modifica, você não engrossa nem afina essa resistência. Então, sobrou aqui, ó, a grandeza comprimento, que é diretamente proporcional à resistência. Então, o seu comprimento também diminuiria, beleza? Ao você passar do morno para o quente. Tranquilo? Vamos para mais uma? A letra E não ficou aí, mas ele perguntava sobre a corrente, tá? Então, vou analisar ela aqui, ó. Potência, não é? U vezes I. Então, olha lá, eu tenho a minha tensão constante. Quando eu passei para o quente, a minha potência aumentou, o que significa que a minha corrente elétrica também aumentou. Elas vão ser diretamente proporcionais, beleza? E na letra E ele falava que a corrente diminuía. Beleza? Vamos para 7. Questão 7. O gráfico a seguir.
corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial a ele aplicada. E aí ele me deu um gráfico. Nós já sabemos então o que é um resistor ôhmico, não é? Porque o meu gráfico de tensão por corrente é uma reta. E ele continua dizendo que, sabendo-se que este condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento e de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius vale 1,75 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro, determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor na referida temperatura. Então, analisando o gráfico aqui, ó, primeira coisa que você precisa ter atenção é porque a corrente ela está em miliampere, então tem um fator multiplicativo de 10 a menos 3 aí no valor da corrente, beleza? Ele me disse aqui que eu tenho um fio de 2 metros de comprimento, então esse cara aqui é o L. A resistividade dele vale este número aqui, que é o Rho, e ele só me deu esse a 20 graus Celsius e diz no final, na referida temperatura, porque a resistividade do material ela pode variar conforme a temperatura, beleza? Nesse caso, ele está pedindo na mesma temperatura, justamente para você usar esse valor de Rho aí, tranquilo? E aí ele me pediu duas coisas: a área da seção transversal, então ele quer saber o valor de A, e também quer saber o valor da resistência elétrica, o valor de R, beleza? E aí aqui uma coisa que a gente precisa ter atenção também é nas unidades de medida, beleza? Porque se a sua resistividade está sendo dada em ohm vezes metro, isso significa que a resistência vai ser dada em ohms, que o seu comprimento vai ser dado em metros e que a sua área vai ser dada em metros quadrados, beleza? Então, muito cuidado com essas unidades aí. Para eu saber a área da seção transversal, eu preciso aplicar lá na segunda lei de Ohm, que R é igual a Rho vezes L sobre A. Só que para eu descobrir quem é o A, eu preciso conhecer o comprimento, que nós já sabemos, resistividade, que também já sabemos, e resistência, que nós precisamos conhecer, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é a resistência. Olhando para o gráfico, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Professora, posso escolher outro? Pode, fique à vontade. Então, olha lá, nesse ponto que eu escolhi, a minha tensão vale 50 volts, a nossa resistência que não conhecemos, e a corrente elétrica é de 100, 10 ao quadrado, só que nós temos esse fator multiplicativo aqui, de 10 a menos 3, tranquilo? Então, eu vou escrever o 50 como 5 vezes 10. Aqui em cima, eu somei os expoentes, deu 10 a menos 1, que vai passar subtraindo, tranquilo? Então, ficou 5 vezes 10 ao quadrado ohms, tranquilo? Por que ao quadrado? Porque você subtraiu os expoentes. Então, na real, é 1 menos menos 1, de boa? Vou precisar apagar aqui, porque ficou meio tumultuado, beleza? Vou deixar anotada aqui a resistência, ó, 5 vezes 10 ao quadrado, ohms, para a gente poder substituir ali na segunda lei de Ohm, tranquilo? Aguenta aí. Então, olha lá, agora que eu tenho espaço aqui, resistência 5 vezes 10 ao quadrado, resistividade 1,75 vezes 10 a menos 6, comprimento de 2 metros, não precisava mexer na unidade, área que nós não sabemos. Troquei de lado aqui, ó. Ficou assim, 1,75 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Lembra que na multiplicação a ordem pouco importa, não é? Dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. Quando tu jogar isso aí na calculadora, você vai achar como 0,7 vezes 10 a menos 8 metros quadrados, beleza? Pelo que nós conversamos aqui. O detalhe é que lá nas suas alternativas, esse negócio está medido em centímetros quadrados. Então, bora transformar esse negócio, ó. Eu vou colocar aqui na frente do metro um centi, beleza? Para ficar centímetros, tranquilo? Só que esse negócio é
ao quadrado. Quando eu botei esse centi, eu tenho que colocar aqui na frente o 10 ao quadrado, para continuar sendo o que era antes, né? Então, a nossa área é 0,7 vezes 10 a menos 8, vezes essa nova unidade aí. Então, ficou assim, ó, 0,7 vezes 10 a menos 8, vezes 10 à quarta, centímetros quadrados. Somando os expoentes aí, ó, 0,7 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, você marca lá no seu gabarito alternativa B. Tranquilaço? Vamos seguir? Estão associados em paralelo, então eu já vou marcar isso aqui, beleza? Quando ligados a um gerador ideal, a corrente elétrica total no circuito é de 12 amperes. Ele me pede a corrente elétrica e a diferença de potencial no resistor R1, beleza? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui para a gente. Olha o nosso circuito aí, todo mundo em paralelo. Eu tenho aqui, ó, os nós A e B. Tá todo mundo entre esses pontos, tranquilo? Forneço uma tensão U. A minha corrente que chega nesse ponto é a corrente total de 12 amperes. E ela se divide aqui entre os resistores I1, I2 e I3, beleza? O lance é que todos estão submetidos a essa mesma DDPU, tranquilo? Então, para eu fazer a corrente elétrica no resistor R1, a primeira coisa que eu preciso saber é a que tensão ele está submetido. Como nós só temos informação da corrente total do meu circuito, eu preciso olhar então quem é a resistência equivalente, porque a tensão em todos esses resistores é a mesma da fonte, é o mesmo U, porque é uma associação em paralelo, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a resistência equivalente dessa galera aí, tranquilo? Vou aplicar a regra geral. 1 sobre o resistor equivalente vai ser 1 sobre R1, que vale 2, mais 1 sobre R2, que vale 4, mais 1 sobre R3, que também vale 4. Então, isso aqui ficou assim, ó. 1 sobre o R equivalente, tirei o MMC, é 4. Daí, tu divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tranquilo? Ficou 2 mais 1 mais 1. 1 sobre a resistência equivalente está dando 4 quartos. 4 quartos também é conhecido como número 1, não é? Invertido os dois lados, ó, quem é o inverso de 1 sobre resistência equivalente? Resistência equivalente. Quem é o inverso de 1? 1. Então, a nossa resistência equivalente é de 1 ohm, beleza? Então, eu troquei essa galera toda aqui, ó, por um resistor de 1 ohm, que é submetido à mesma tensão U e é percorrido pela corrente total de 12 amperes. Vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui, ó. U é igual a R vezes I. O U nós procuramos a resistência de 1, corrente de 12. Então, a tensão nessa galera é de 12 volts. Ainda não dá para marcar, nós temos duas alternativas aí ainda, beleza? Deixa eu apagar um pedaço dessas coisas aqui para a gente poder conversar melhor. Então, agora que nós concordamos que está todo mundo aqui submetido a 12 volts, ó, inclusive a fonte me fornece 12 volts, é fácil eu fazer a corrente que passa aqui no resistor R1, que nós chamamos de I1. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm lá, ó. O 1 é igual a R1 vezes I1. O U no resistor 1 é o mesmo para a galera toda, 12 volts. A resistência dele nós conhecemos, são 2 ohms, e a corrente que passa por ele é o que nós estamos procurando. Passou o 2 lá para o outro lado, ó, sua corrente I1 é de 6 amperes, alternativa C. Então, olha lá, quem tinha menor resistência recebeu, ó, metade da corrente total, 6 amperes dos 12. Sobraram 6 amperes para se dividir entre R2 e R3. Como eles são iguais, ó, 4 ohms, então esses 6
amperes que sobraram, eles vão se dividir em partes iguais aqui, ó. Se vieram 6 amperes aqui para cima, ó, vieram 3 para baixo, para o R2, e 3 amperes para o R3, beleza? Porque eles são iguais em paralelo, então eles também recebem a mesma corrente elétrica, beleza? Ele não me pediu isso, mas é só uma forma de você adiantar suas contas caso ele pedisse. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 9. Considere um resistor em forma de cilindro, cujas extremidades planas estão conectadas eletricamente a uma bateria. Suponha que seja construído um novo resistor com o mesmo material do primeiro, o dobro do comprimento e o triplo da área da base cilíndrica. Assim, a razão entre a nova resistência e a primeira é... Então, quando ele me fala aí, ó, de comprimento, área, material, você já pensa direto na segunda lei de Ohm, que é resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o meu primeiro resistor, pelo inicial, eu tenho exatamente essa relação. Um segundo resistor, um resistor novo, ele mudou algumas coisas. Então, vamos analisar aqui, ó. Ele vai ter o mesmo material. Então, eu continuo tendo o mesmo ρ, tranquilo? O dobro do comprimento. Então, se antes eu tinha comprimento L, agora eu tenho comprimento 2L. E a área eu também multipliquei, ó, ficou um triplo. Então, agora a minha área, ao invés de ser só A, ela é 3A. E aí ele me pede a razão, a divisão entre a nova e a primeira. E aí, cuidado, porque tem que ser nessa ordem, tá? Resistência nova sobre a resistência primeira que a gente chamou de inicial aí. Então, ficou assim, ó. Isso aqui eu posso escrever como 2ρ vezes L sobre 3A, né? Todo mundo aqui na mesma fração. Vou colocar aqui, que é o Rn, todo mundo dividido pela inicial, que era ρ vezes L sobre A. Divisão de fração, nós conservamos a primeira, que é 2ρ vezes L sobre 3A, e multiplicamos pelo inverso da segunda, que vai ficar A sobre ρ vezes L. Cortei ρ em cima, ρ embaixo, L em cima, L embaixo, A em cima, A embaixo. Isso aqui ficou, ó, que o Rn, R nova, sobre a resistência primeira, deu 2/3. Alternativa C, beleza? Cuidado só na hora aí da ordem das razões, beleza? Vamos para a última? Chegamos na questão 10. Um jardineiro Chegamos na última. Um jardineiro utiliza uma extensão elétrica de 10 metros para ligar uma máquina de cortar grama. No entanto, quando foi cortar a grama de um novo cliente, percebeu que o terreno era muito extenso. Então, cobrou uma nova extensão com o dobro do comprimento e 3/4 da área da seção reta da antiga extensão, mas com o mesmo material, mas com o mesmo metal condutor. Com base no exposto, marque a alternativa correta que indica a relação, razão, entre as resistências das duas extensões. Então, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Antes eu tinha uma certa extensão, e aí eu precisei de uma outra, comprei uma outra, só que ela tinha comprimento e áreas diferentes. O material era o mesmo. Então, eu já sei que eu estou falando de segunda lei de Ohm, não é? Então, olha lá. Na minha resistência antiga, RA, eu tinha um certo material ρ, que tinha um certo comprimento L e tinha uma área A. Eu não vou substituir valores, tranquilo? Então, aguenta aí, não sai substituindo, porque às vezes a gente se perde, tá?
A minha nova resistência, Rn, era constituída, olha lá, do mesmo material, então eu tenho o mesmo ρ, o comprimento era diferente, era o dobro do comprimento da outra. Então, se a primeira tinha comprimento L, essa tem comprimento 2L. E eu também mexi na área, ó, ela é 3/2 da área anterior, beleza? Aqui eu já vou fazer algumas modificações, ó. Vou trazer esse 2 para frente, ρ vezes L, e aqui eu já vou inverter essa galera, porque é uma divisão de fração. Então, vezes 2 sobre 3A. Então, aqui, ó, nós podemos escrever que o nosso Rn é 4ρ vezes L sobre 3A, beleza? Olha lá, não aparece um negócio muito parecido com isso aqui, exceto alguma coisa na frente? Olha aqui, ó, ρ vezes L sobre A. Então, eu vou só substituir, ó, o nosso Rn, eu tenho esse 4/3 que ficou fora do pontilhado, vezes exatamente o Ra. Então, olha lá, a sua resistência nova é 4/3 da resistência antiga. Alternativa C. Muita atenção nessas análises aí de segunda lei de Ohm, de como a resistência se comporta no chuveiro elétrico, beleza? Anota suas dúvidas aí, a gente conversa. Beijo, tchau!